ONU define os direitos humanos como as garantias jurídicas universais que protegem as pessoas de ações que vão contra a dignidade humana. Entre esses direitos destacam-se a proteção ao idoso, à criança e ao adolescente e à pessoa com deficiência, além do combate à tortura e ao trabalho escravo. E para falar sobre os desafios no combate às violações dos direitos humanos, eu converso agora com o ex-senador e atual secretário de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, Eduardo Suplicy. Secretário, muito obrigado por receber a nossa equipe. Muito obrigado, é uma honra para mim, alegria mesmo estar aqui nesta Universidade Federal de Ouro Preto, uma cidade simplesmente tão bonita e tão amada por todos os brasileiros. Ok. Secretário, quais foram os avanços na área dos direitos humanos nos últimos anos aqui no país? Olha, temos tido diversos avanços. Em primeiro lugar, em que pese neste ano estamos tendo um Congresso Nacional assim muito conservador e arredio por algumas vozes, mas há outras que querem realmente avançar, mas há que se considerar que a população brasileira tem registrado avanços muito significativos. Claro que, se considerarmos o direito à vida digna para todos, um direito humano fundamental é estarmos todos os brasileiros livres da pobreza extrema, da pobreza absoluta. Então, todos os passos que vêm sendo dados para que as famílias brasileiras, todas as pessoas, todas as crianças, os jovens, os adultos e os idosos possam ter melhor condição, sobretudo de educação. E isto vem avançando. O exemplo está aqui em Ouro Preto, onde há uma das mais antigas universidades do Brasil, mas aqui todos reconhecem Ouro Preto como um lugar de ensino muito avançado e tantas pessoas vêm a Ouro Preto para estudar. Há pouco o professor reitor Marconi me dizia que aqui na Universidade de Ouro Preto, contando os 3 campos, inclusive de Mariana, onde farei a palestra em instantes, há mais de 50 modalidades de cursos que são oferecidos. Mas também temos tido grandes avanços no que diz respeito ao respeito aos valores humanos. Hoje se discute muito o papel da mulher na sociedade. Se considerarmos que houve épocas em que a mulher nem votava, se considerarmos que a mulher tinha uma participação muito pequena na força de trabalho e ainda mais em postos de responsabilidade, acho que mais e mais todos nós, homens, temos considerados que, se for para nós avançarmos na direção de uma sociedade civilizada, precisamos ter noção de que será muito positivo estarmos alternando ora o homem, ora a mulher à frente das principais instituições. Isso válido para, seja as pequenas organizações, empresas, seja até para os postos de maior responsabilidade. Então, um avanço notável nesta direção é o fato de termos hoje uma presidenta da República mulher, a presidenta Dilma Rousseff, já em seu 2º mandato. No que diz respeito à questão do respeito aos deficientes, inclusive também as pessoas com doenças raras, eu, por exemplo, como senador, apresentei diversos projetos relativos a instituir o Dia Nacional de Doenças Raras, instituir uma política nacional de doenças raras e criar um projeto para o financiamento de recursos para as pesquisas relacionadas às doenças raras, porque
nem sempre os laboratórios farmacêuticos realizam investimentos de monta para pesquisar, digamos, as medicações para aqueles que têm as doenças raras, até porque nem todas atingem pessoas em grande número, embora no seu conjunto atinjam cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil. Também considero que tem havido um avanço no que diz respeito ao respeito à opção sexual das pessoas. Então, no âmbito, por exemplo, da LGBT, porque mais e mais se tem o reconhecimento. Eu vou lhe dar um exemplo. Neste ano, exatamente na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, a Prefeitura Municipal de São Paulo criou um programa para aqueles que são considerados transexuais. Então, aquelas pessoas que, por alguma razão, ao longo de sua vida, em sendo homens, se sentem como se fossem mulheres e passam a ter uma característica de mulher na sua veste, na forma de agir e na pintura, no seu cabelo e tudo, e às vezes o contrário, há mulheres que, em sendo mulheres, se sentem como se fossem homens. Então, eu conheci certa vez uma jovem que escreveu um livro, A Queda para o Alto, Sandra Mara Herzer, que assinava seus poemas e o seu livro como Anderson Herzer, um livro que já pela editora Voz está com 25 edições e que fala justamente das dificuldades de uma jovem que, aos 20 anos de idade, se suicidou. Nos últimos 2 anos ela havia trabalhado no meu gabinete, mas era uma jovem que, em sendo mulher, se vestia, digamos, com uma camiseta e um jeans e se portava como se fosse homem. Uma poeta que escreveu um livro lindíssimo até hoje e muito bonito sobre toda a sua trajetória. E eu acho que tem havido, assim, como que um reconhecimento disto. Este programa iniciou-se com 100 pessoas que se inscreveram e que passaram a ter uma modesta remuneração para, ao mesmo tempo, realizarem uma atividade de educação, de ensino e também uma atividade de trabalho. Algumas dessas pessoas, inclusive, saíram da sua condição de se prostituir na rua para participarem deste programa. Estou dando um exemplo de um avanço que, por exemplo, temos tido. Então, secretário, é um avanço, mas é preciso mais, né? Eu tenho os números aqui do relatório de 2013, feito pela Associação Internacional de Gays e Lésbicas, que mostra que o Brasil lidera o ranking de assassinatos entre a população LGBT. São 44% das mortes em todo o mundo aqui no país. O que a gente precisa avançar nessa área? Como combater esse assassinato? Acho que justamente acho que é preciso nós termos procedimentos de maior educação com respeito aos valores e respeito às atitudes. Se há algumas pessoas que têm sido tão agressivas a ponto de atacarem os que são lésbicos, nós temos, por exemplo, na figura do Papa Francisco, uma pessoa maravilhosa que tem inúmeras vezes dado exemplos concretos de como mesmo uma pessoa que resolve ter um comportamento sexual diferente, se fosse homem ou se fosse mulher, e ele, entretanto,
acolhe essa pessoa como também um ser humano que pode ser compreendido por todos nós, por ele próprio, ou por Jesus Cristo e assim por diante. Então, eu acho que se trata de nós termos exemplos de programas como esse que eu acabo de citar, que mostram a compreensão e o respeito às pessoas que venham a ter um comportamento, digamos, homossexual, e é preciso, portanto, estarmos agindo contra as atitudes homofóbicas. Sim, secretário. Há mais de 125 anos, o Brasil acabou com a escravidão, mas até hoje trabalhadores são encontrados em situação de escravidão. De acordo com o Ministério do Trabalho, 2.000 pessoas são liberadas por ano em condições de trabalho forçado. Quais medidas devem ser tomadas para evitar esse dado que é vergonhoso? Na minha secretaria, há diversas coordenações, como da criança e do adolescente, da juventude, dos idosos, da LGBT, das políticas para as drogas, que envolve o programa Braços Abertos, para a educação de direitos humanos, e há de 13, uma delas que se chama Políticas para se garantir o trabalho decente no município de São Paulo, onde procuramos agir além também da coordenação de políticas para os migrantes, que está relacionado a este tema. Você sabe que em São Paulo há, por exemplo, 300 mil bolivianos, há centenas de haitianos que têm chegado ultimamente, e muitas vezes essas pessoas são instadas a aceitar trabalhos que fazem lembrar as condições de escravidão, porque nem sempre com carteira de trabalho registradas, com horas, em vez de 8 horas, 12 horas por dia de trabalho e assim por diante. Então, inúmeras medidas têm sido tomadas, como desde a facilitação para logo ser emitida a carteira de trabalho para os que estão chegando, também a facilidade para eles passarem a ter conta em instituições bancárias e com entendimento com as instituições bancárias, inclusive oficiais como o Banco do Brasil, para que estas pessoas, quando recebem o seu salário, não precisem tanto só depositar em casa e daí serem objeto de assaltos, como ocorreu diversas vezes. Mas, para nós realmente extinguirmos a escravidão, as condições de trabalho escravo, eu sou justamente autor de uma das medidas que eu acho que vai ser de enorme validade para isto, que é a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Mas como até para os mais ricos, sim, só que os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Hoje nós temos o programa Bolsa Família, que atende já 14 milhões de famílias, quase 50 milhões de pessoas, mas a renda básica será incondicional. Aí eliminaremos inteiramente a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Eliminaremos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento. Eliminaremos o fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento.
e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar a receber esse tanto e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desista e entro na armadilha da pobreza e do desemprego. Mas é justamente do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano que teremos a maior vantagem. Para aquela jovem que, às vezes, por falta de alternativa para dar o sustento em casa, resolve vender o seu corpo, para aquele trabalhador rural que, às vezes, no meio rural brasileiro se vê em estado a aceitar condições de trabalho que fazem lembrar a escravidão, para aquele jovem que, por falta de alternativa também para dar o sustento em casa, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, o dia que houver a renda básica de cidadania para estas pessoas e para todos na sua família, essa pessoa vai ganhar o poder de dizer, não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que surge pela frente, mas que para a minha sobrevivência, mas que vai ferir a minha dignidade, vai colocar minha saúde e vida em risco. Portanto, é do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, do ponto de vista daquilo que nos fala o Prêmio Nobel de Economia, desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade, que a renda básica de cidadania vai ter a sua maior importância. Aqui está o meu livro, Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Você, quando saiu de casa hoje, como fez? Pela janela? Pela porta. O mestre Confúcio, 520 anos antes de Cristo, já dizia no livro das explicações e das respostas, a incerteza é ainda pior do que a pobreza. Pode alguém sair de casa senão pela porta? O sentido é que, se desejarmos efetivamente, como diz a Constituição e a presidenta Dilma, que tem como objetivo erradicar a pobreza extrema, a pobreza absoluta, se quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, prover dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso é logo instituirmos a renda básica de cidadania, aprovada como lei por todo o Congresso Nacional em 2002, no Senado 2003, por todos os partidos, sancionada em 8 de janeiro de 2004, mas diz a lei que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, iniciando pelos mais necessitados, portanto, como faz o Bolsa Família, até que um dia será incondicional para todos. Mas ela já então está sendo implementada. Eu tenho escrito nesses últimos 2 anos 11 cartas já à presidenta Dilma Rousseff para que ela possa me receber e conversarmos sobre a sugestão que eu formulei de constituir um grupo de trabalho com os maiores especialistas nesse tema. No Brasil eu citei 70 dos melhores, no mais largo espectro de pensamento partidário e tudo, para que ela crie esse grupo de trabalho para estudar quais as etapas em direção à sua instituição. No último dia 10 de março, quando ela fez uma palestra em São Paulo, lá no Anhembi, para os empresários da construção civil, eu fui cumprimentá-lo. Falei, Eduardo, você estava aí? Eu estava. Só que estava na primeira fila, em frente a onde a senhora falou. A luz forte na minha vista não permitiu que eu lhe enxergasse. E a nossa audiência, Eduardo, não é que eu não queira lhe receber. Acontece que o que você está me propondo não é possível realizar agora. Eu sei, presidente, mas o que eu estou propondo é que a senhora constitua um grupo de trabalho para saber se será possível em 2, 3, 5 ou mais anos. Então eu vou lhe receber em junho. Que bom, presidente. Então vou lhe pedir uma atenção, que a senhora possa me receber até o dia 21 de junho, porque é o dia do meu aniversário. Vou fazer 74 anos. Então, eu vou lhe receber dia 20 de junho com bolo. Eu fiquei super feliz. Então já está marcado, né? Está marcado.
o conteúdo da conversa eu lhe direi logo após a audiência que ela me prometeu realizar. Sim, sim. Secretário, vamos falar sobre redução da maioridade, para finalizar. Para concluir, redução da maioridade penal não é forma eficaz de diminuir a criminalidade, a violência. Alternativas são, primeiro, para todos os jovens, para todos os meninos e meninas, desde a primeira infância, educação em tempo integral, para todos os meninos, meninas, para os jovens, para os adultos, inclusive para os adultos que não tiveram boas oportunidades como crianças, precisamos prover boas oportunidades de educação. E, da mesma forma que a pena de morte não diminui a criminalidade violenta, também a diminuição da maioridade penal não diminui. Você sabe que em 1516, no Diálogo em Utopia, de apresentado por Thomas More, o viajante Rafael Iptolodeu diz ao cardeal arcebispo, quando ele estava comentando que a pena de morte instituída então na Inglaterra no início do século XVI não havia colaborado para diminuir os assaltos, os roubos, os assassinatos. E então disse o viajante português Rafael Iptolodeu. Iptolodeu em grego é um contador de histórias. Muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa senão de, primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Com base nesta observação, reflexão, um amigo de Thomas More, Juan Luís Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, em 1526, de subventione pauperum decite necessitabulos, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a instituição da garantia de uma renda para todos os habitantes de Bruges. E agora nós vamos adotá-lo no Brasil, para diminuir a criminalidade, inclusive daqueles que estejam em qualquer idade, inclusive os jovens. Vai começar a palestra. Eu queria agradecer, então, a sua participação aqui, os esclarecimentos, ter cedido esse tempo para atender a gente aqui na reitoria. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço.